segue conosco e acompanha todos os principais trechos e detalhes do debate de ontem que parou a Paraíba. Você que acompanhou vai rever aí os principais momentos. Você que não viu por acaso vai ver aí alguns dos trechos e dos momentos aí mais emocionantes do debate de ontem. Rede Verdade está no ar. Tempo aí para expressar suas ideias. Vamos conferir um resumo aí do que aconteceu na noite de ontem. De fato, a posição atingiu diretamente a população paraibana, né? E não foi benéfica a escolha de seguir ipsilíteres o mesmo modelo do governo federal. Mas penso que seja importante afirmar aqui, nós do PSOL estamos apoiando a candidatura do presidente Lula pela necessidade explícita de retomarmos um caminho democrático e de retomarmos uma razoabilidade administrativa no nosso país. A política é feita exatamente pela união de pessoas que têm convergência sobre determinadas pautas. É evidente que as diferenças, e essa é a grande diferença de conceito que eu tenho sobre a política, e não dos extremismos que nós vivemos hoje, que leva inclusive a violências como nós vivemos e tivemos e presenciamos lá em Foz do Iguaçu. Esse tipo de política eu não faço. Eu faço a política do diálogo, eu faço a política de envolver pessoas. Os comerciantes em Patos me relataram que todo dia tem que deixar R$70 na gaveta com a porta do comércio trancado, e eu perguntei, por que esse dinheiro na gaveta? É a parte do bandido, porque se ele invadir meu comércio eu tenho que ter um dinheirinho, porque senão ele atira no dono do estabelecimento. Nós chegamos a uma situação que é no fundo do poço. O governo abandonou a sociedade na questão da segurança, e isso é preciso resolver, honrando a polícia. Nós, enquanto futuro governador, nós vamos garantir ao Estado a conectividade e, através da conectividade, a transparência de gestão. O Estado da Paraíba encontra-se em níveis de competitividade de trabalho muito baixos. E é exatamente isso que nos preocupa e nos faz desenvolver ações para que tenhamos a participação da sociedade numa ambiência direta, onde todos podem falar. Nós precisamos interiorizar a saúde pública. A gente não pode aceitar mais que o sertanejo, que os paraibanos de regiões afastadas de João Pessoa ou de Campina Grande tenham que se deslocar para fazer um tratamento contra o câncer. Isso é um absurdo, né? A gente está aqui e a gente fica sem entender como é que veneziano fala de um tomógrafo, como se fosse uma coisa extraordinária. E é preciso que haja uma fiscalização rigorosa para punir severamente, punir e devolver o dinheiro público que foi desviado. Não é possível aceitarmos uma situação dessa, o pobre, o trabalhador, você que está em casa, precisando da saúde pública, recorre à unidade de saúde ou aos hospitais, não tem um anador para curar a sua dor. A Paraíba, infelizmente, é o segundo estado do nosso país com maior índice de analfabetismo. Ensinar a nossa criança a ler e a escrever na idade adequada. Como é que se faz isso? Distribuindo material para os municípios, fazendo formação dos professores, repartindo o ICMS com base no resultado que o município entrega. Porque se alguns dizem que a educação infantil é responsabilidade do município, para mim não. Cada candidato levantou questões importantes sobre os desafios da Paraíba. O candidato Pedro Cunha Lima destacou os problemas hídricos do estado e fez críticas ao atual governo. É muito triste perceber que na Paraíba a gente tem a pior realidade do país em termos de segurança hídrica. O atual governador do estado foi secretário de Recursos Hídricos por 8 anos do governo anterior, vai completar 4 anos como governador e não consegue dar ritmo a essas obras que são muito importantes. Vou citar apenas uma delas, a adutora Transparaíba, uma obra que ficou paralisada, em 2019 foi paralisada por falta de pagamento ao consórcio contratado, e com isso as pessoas aguardam um investimento com o ritmo necessário. É preciso dar velocidade. Então a proposta objetiva, João, é fazer com que o governo tenha senso de prioridade e acompanhe de perto cada obra dessas para que a gente consiga dar velocidade a esse novo sistema que precisa ser instalado no nosso estado.
A gente já recebe as águas do Rio São Francisco, no eixo norte, no eixo leste. Existem investimentos fundamentais que podem acontecer de imediato, como é o caso do ramal Piancó, como é o caso da ligação de Mauriti até o açude Condado, em Conceição, para que a gente consiga avançar nesses investimentos com um ritmo que as pessoas esperam. Além disso, a construção de açudes, não faz sentido nenhum uma região como o Brejo Paraibano ficar sem água. Uma das regiões que mais chove no nosso estado. Tem que construir açude para que quando chova, como está acontecendo agora, graças a Deus, a gente possa ter mais reservatórios para atender a nossa necessidade. E o governador João Azevedo, candidato à reeleição, justificou aí o seu posicionamento em relação à infraestrutura aqui do estado, dando destaque a diversos projetos executados na área. Eu fui secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente desse estado durante mais de 7 anos. Na minha pasta, tive a oportunidade de realizar e coordenar as maiores obras que foram implantadas durante aquele período. Tive o prazer e a satisfação de, como executivo, coordenar projetos como o Canal Acauã, projetos de grandes adutoras de barragens nesse estado. Exerci minha atividade absolutamente com o zelo e o cuidado que se deve ter com o recurso público. Se há algum tipo de investigação em curso, que seja feito. Não tem problema absolutamente nenhum. E quem tiver seus nomes citados, que responda ao candidato. Da mesma forma que o senhor é investigado em operações aí sobre o uso de marcas diversas de uma loja que o senhor tinha. E nem por isso nós estamos condenando o senhor aqui antecipadamente. Nós queremos discutir aqui a Paraíba. Ok, e o candidato Major Fábio, ele que é do PRTB, comentou sobre o salário dos policiais e a situação da categoria. O senhor continua desrespeitando, que eu sou... Infelizmente, eu não vou dizer que o senhor está mentindo, com todo respeito, o senhor é mais velho que eu, o senhor é governador da Paraíba, mas o senhor está faltando com a verdade. O soldado está me ouvindo agora, manda um contra-cheque, mostra para ele como é que é realmente a matemática, ele tem que trabalhar 24 por 24, né, para poder atingir esse salário que o senhor está dizendo. A gente vai fazer concurso para a polícia. Prepare-se, jovem que está me assistindo, você, homem e mulher, porque vai ter concurso. A gente tem que urgentemente acabar com a defasagem de efetivo da polícia, porque a sociedade paraibana está precisando de segurança. Governador, com todo respeito, mas nós vamos governar melhor do que o senhor. Nós vamos governar essa Paraíba com um braço forte e vamos mostrar para a Paraíba que a polícia militar tem homens e mulheres corajosos e nós vamos dar dignidade financeira e vamos respeitar os reformados e as pensionistas. Eles vão ser respeitados no meu governo, porque esse governo desrespeita os policiais militares e bombeiros da Paraíba. O candidato Nilvan Ferreira também discutiu a situação da segurança na Paraíba e chamou a responsabilidade do atual governo. Qualquer projeto de segurança pública que venha a apontar a perspectiva de devolver para o cidadão a solução para o caos instalado por Ricardo Coutinho e pelo seu sucessor João Azevedo, não pode passar sem antes vislumbrar uma questão muito essencial. Nós precisamos cuidar do homem, cuidar do policial. Esse policial não pode estar fardado ou outorgado pelo poder do Estado para defender o cidadão, arriscando a sua própria vida, quando ele não tem nenhum tipo de incentivo para defender o cidadão e poder voltar para casa na posição vertical, porque muitos voltam na posição horizontal. É preciso devolver a dignidade à polícia, é preciso resolver a questão da paridade, da integralidade, é preciso fazer o que nós vamos fazer já em 2023, que é a Bolsa de Desempenho, que esse governador que está na cadeira de governador vai estar planejando pagar em 5 anos, em 5 parcelas de 20%. Ok, do PSTU, o candidato Antônio Nascimento frisou aí a questão da Operação Calvário e falou dos malefícios que ela causou na saúde. A saúde pública do nosso estado, ela definha justamente um processo de precarização e privatização de serviços, fruto da falta de investimento público do estado. O que aconteceu com a Operação Calvário é um verdadeiro absurdo. As pessoas desviaram 134 milhões
né? Um dos investigados é justamente o candidato a senador, né? Pelo MDB, junto com o MDB, que é o candidato aí, o veneziano, é o senador dele, mas foi desviado esse montante de dinheiro, pessoas morrendo na fila de hospitais hospitais precarizados, né? E o governador atual também tem culpa porque fez parceria, o mandato todinho de mão dadas com o investigado, o Ricardo Coutinho. E aí está esse desastre, essa verdadeira desgraceira na saúde pública. A saúde pública, ela está precarizada, né? O nosso povo está morrendo de fome por falta de assistência à saúde. E o candidato veneziano Vitaldo Rego discutiu a situação das escolas no estado. A ação administrativa educacional é muito questionável. Por onde quer que nós andemos, e eu estou falando, e vocês podem me corrigir, as pessoas têm dito, pais, alunos, sobre a ineficiência, sobre a lentidão, a inoperância do seu governo, de você, em relação à educação. Existem hoje escolas fechadas que durante 2 anos João poderia ter feito a reestruturação física, poderia ter preparado cada uma delas e que não foram reabertas, exatamente por essa negligência e omissão. Hoje nós estamos, João, na 17ª posição do IDEB. Isso não é posição que, pelo menos a mim, com certeza absoluta, agrade aos pais e os alunos. 17ª em relação ao IDEB, 23ª em relação ao ensino fundamental. Nós precisamos fazer um investimento na conectividade, nós precisamos ter os professores para que a partir de janeiro imediatamente reforcemos e recomponhamos as perdas dos 2 últimos anos de pandemia. Tá aí. A educação também foi o tema aí puxado pela candidata Adjane Simplício, do PSOL, mas ela, enfim, centrou aí a atenção e a discussão sobre o salário dos professores. Operação de guerra, né? É uma expressão muito grave e que não dialoga com uma educação inclusiva, uma educação para a diversidade, que não dialoga com a nossa educação para a paz, que é o que é proposto no nosso programa. É importante, sim, combater, e é importante especialmente entender que o Estado afetado prioritariamente pelos desmandos do governo federal, pelos ataques feitos à educação, pela deslegitimação da própria educação, da ciência, isso é algo a ser confrontado por esse projeto do governo que o senhor defende, que o senhor vem defendendo com muito afinco. E isso torna frágil entender que vai ser uma dedicação necessária e importante no sentido da revisão e no sentido de socorrer essa população que ficou à mercê de muitos arranjos educacionais que foram feitos no sistema e que, infelizmente, deixaram a população longe. Tá aí. Os candidatos tiveram ontem no debate a oportunidade de apresentar aí suas ideias, seus pensamentos, argumentos de confronto. Com detalhe, como eles, ao longo do debate inteiro, foram instados a eles próprios fazerem as perguntas entre si, fica claro quais são as prioridades, porque você, para preparar a sua estratégia, a sua pergunta, já com base naquilo que você tem em mente para poder fazer. Qual é a sua prioridade? Qual era a prioridade dos candidatos? Por isso que essa dinâmica deles próprios escolherem suas perguntas aponta aí para a gente entender e revelar, eles exporem o que é que efetivamente eles estão pensando, quais são as prioridades deles. No geral, os candidatos ficaram ali, enfim, 6 contra 1, naturalmente, contra o governador João Azevedo, e aí você tem dois embates aí. O primeiro deles é de todos contra o governador João Azevedo. O segundo, que a gente percebe também, é que os candidatos da oposição começam a se alfinetar porque eles sabem que precisam se destacar entre os nomes todos da oposição para poder fazer essa polarização com o governador João Azevedo, que ficou ali no campo deles, de defesa do governo, de apresentar-se aí como candidato preparado para manter-se no governo do estado, enquanto os outros ali encontravam críticas e batiam na sua gestão. Na oposição, nesse sentido, acredito que Nilvan Ferreira conseguiu ali protagonizar com o governador João Azevedo um pouco mais desse debate, dessa polarização.
né? Em alguns momentos, Nilvan quis se destacar entre os candidatos da oposição e polarizar com o João Azevedo, visando aí a questão do segundo turno. Me chamou a atenção, além de tudo isso, que a pauta nacional, ou seja, o debate e a disputa entre Bolsonaro e Lula e Bolsonaro tomou conta aí de pelo menos um terço, quase um terço do debate foi em relação a registro de debate, de que Bolsonaro fez, deixou de fazer, Lula, esquerda, enfim, o debate nacional tomou conta um pouco desse debate localizado. Eu antevejo que os candidatos da oposição vão se confrontar mais para poder um deles encontrar aí um destaque, e o governador João Azevedo deve manter sua estratégia de defender aí o seu governo e apresentar propostas de aprimorar numa eventual segunda gestão.